a agenda política dos últimos dias, tendo em vista as eleições de 2014, de certa forma foi monopolizada pelas ações dentro do PMDB e pela movimentação de Júnior Friboi, que conseguiu convencer o partido e a sua direção executiva a aprovar uma oficialização, entre aspas, da pré-candidatura dele. Como o senhor analisa esta situação de Júnior Friboi, considerando essa opinião do deputado Daniel Vilela, filho de Magno Vilela, de que o caminho da pré-candidatura de Friboi no PMDB é um caminho sem volta? Olha, Altair, a decisão da direção do partido é um ato político, sem dúvida nenhuma. A Friboi luta desde que ele entrou para o PMDB, todos aqueles atropelos e equívocos que ele cometeu nas negociações e na entrada, na postulação, na forma como ele postulou e postula ainda a sua candidatura, ele enfrenta até hoje as dúvidas, não somente da classe política em geral, mas dentro do próprio partido dele, se ele vai ou não vai ser candidato. Todo mundo fala numa disputa bastante cerrada entre os friboistas e os iristas dentro do partido. O que esse ato político de decisão da direção do partido significa, Altair, é que o Friboi mostra vontade efetiva de ser candidato. Quem conversa com ele, e eu conversei com muitas pessoas que trataram diretamente com ele desse assunto, inclusive em conversas reservadas, sai convicto da convicção que ele tem de que ele será o candidato do PMDB. Agora, o que é o Júnior Friboi? O Júnior Friboi é um PMDBista cristão novo que entrou no partido agora e que tem, aparentemente, muito dinheiro para gastar, muita bala na agulha. A impressão é de que não vai faltar dinheiro para quem estiver do lado dele. Mais de uma vez, ele já declarou que autofinancia sua campanha, não precisa de um centavo de ninguém. Palavra dele. Não só a campanha dele, como a campanha de todo mundo que estiver do lado dele. Então ele tem, isso é a grande força que ele tem. O que falta a Júnior Friboi? Para mim, o mais importante é isso, não é o que ele tem. O que ele tem, todo mundo sabe que tem. Ele tem convicção para ser candidato, convicção suficiente, ninguém duvida disso. E ele tem, aparentemente, muita bala na agulha, muito dinheiro, e isso aglutina bastante. O que falta a Júnior Friboi? O quê? O nome dele e o discurso dele como candidato ainda não conseguiram aglutinar o suficiente aqueles que me parece que são fundamentais para a eleição dele. Muita gente, Altair, mas muita gente mesmo na política ainda define Júnior do Friboi como alguém que não é da política, um cara que não é do ramo. Ele não é um animal político. Escutei isso de um político importante de Goiás. Não resta dúvida de que a aglutinação que aconteceu até agora em torno do Júnior Friboi se deve ao dinheiro que ele mostra estar disposto a gastar. Mas isso não é o suficiente para aglutinar todos os partidos, especialmente os principais partidos da oposição a Marconi Perillo. A aprovação do nome dele pela direção do PMDB foi um ato político importante, reduziu a dúvida em relação à convicção que ele tem da candidatura, mas isso não eliminou ainda a dúvida máxima no PMDB. Qual que é o posicionamento de Iris Rezende diante dessa situação? O velho cacique do PMDB ainda permanece em silêncio, nem apoia, nem contesta a movimentação de Friboi dentro do partido. Ainda carece, então, de uma posição de... Isso, o Iris tem que dizer que não é candidato em definitivo e apoiar Júnior Friboi em público. Se ele fizer isso, ele silencia os partidários dele, silencia os iristas, encerra o racha no partido e o partido passa a caminhar com o Júnior Friboi com o apoio de Iris Rezende. Mas isso não aconteceu ainda. Ontem eu conversei com um político importante da base aliada, que estão entre os aliados do próprio Júnior Friboi, e ele me falou que ele teve uma conversa recentemente com o Iris Rezende, passou 2 horas conversando com o Iris e não conseguiu tirar do Iris uma posição a respeito desse assunto. De forma que o Iris ainda está vendo, aparentemente, as águas se moverem a fim de tomar uma posição
a respeito desse assunto e permitindo ao Júnior Friboi que estique a corda o quanto ele quiser, que faça aquilo que é necessário para se afirmar candidato. E a razão para isso é que o PMDB, nem partido nenhum da oposição, nenhuma campanha dessa importância pode ficar sem um financiador dessa desenvoltura. Com o dinheiro que tem, o Júnior Friboi é extremamente importante para as eleições de 2014, mesmo que ele não seja candidato. Resta saber se ele vai botar esse dinheiro todo caso ele não seja candidato. Então o partido trabalha com ele nessa perspectiva, de ele sendo candidato, ele se autofinancia, não sendo candidato, ele ajuda, ele financia o candidato que estiver na parada. Portanto, Altair, essa ideia do Daniel Vilela de caminho sem volta, ela em política, ela só tem um significado, que não é o significado literal dela. Muito raramente as expressões na política, elas têm a significação literal. Caminho sem volta significa que quem quer Friboi candidato, inclusive ele próprio, evidentemente, quer mesmo. Está convicto que ele deve ser o candidato. Mas o futuro pode apresentar surpresas, pode apresentar inesperados, e diante disso é recomendável que os friboistas estejam dispostos a negociar essas coisas. Caso contrário, o que nós vamos ter no ano que vem vai ser o Júnior Friboi candidato e diversos outros partidos também carregando seus próprios candidatos, uma oposição dividida e o Marconi fazendo festa na eleição.